Esses dias meus filhos estavam brincando, os meus bebês, tenho dois bebês de 9 meses e pouco, e eu estava olhando ali, cuidando para que eles não se machucassem de alguma forma, e eu pensei, é dessa mesma forma que Deus, porém de uma forma perfeita, porque Deus é perfeito, que Ele nos olha, né, e cuida de nós. Porque às vezes a gente acha que Deus está muito longe, que Deus não está nem aí para a nossa vida, né, que a gente está, sei lá, sozinho. Deus não está cuidando da gente porque a gente não vê Ele, não enxerga Ele. Porém, às vezes está ali, como eu estava, olhando meus filhos, eles estão brincando ali e não estão olhando para você. Eles não percebem ali a presença do pai deles. Eles estão só brincando e às vezes faz alguma coisa, às vezes acaba é, indo fazer algo que ele vai se machucar e o pai chega na hora e salva eles, né, e ajuda eles, evita deles se machucarem. E eu estava pensando, é justamente essa relação que Deus tem com nós. Às vezes nós não percebemos a ação de Deus em nossas vidas. Às vezes por uma falta de sensibilidade nossa mesmo. A gente se afastou de Deus, a gente não está buscando a comunhão com Ele. Mas Deus está lá presente, cuidando da gente. Assim como os bebês estão brincando e não vê a presença do pai, mas o pai está ali atento para cuidar deles, para proteger eles, assim Deus está agindo conosco também. Nós não percebemos, nós não enxergamos Ele fisicamente, mas Ele está presente em nossas vidas, cuidando da gente, cuidando de nós, nos protegendo, né, nos ajudando, nos provendo o que nos é necessário. E em algumas outras situações, né, algumas vezes, Deus realmente permite nós passarmos por dificuldades, por sofrimentos, mas sempre com o objetivo de fazer o bem final para nós, o bem maior para nós. Todas as coisas, né, está escrito, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e dos que são chamados pelo seu propósito. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nos convertemos, nós temos que ter essa fé de que Deus está cuidando de nós. Às vezes eu sei que é difícil, né? Principalmente nos momentos de sofrimento, às vezes de doenças graves em nós ou nos nossos familiares, às vezes momentos de luto, pode realmente parecer que Deus está distante, que Deus nos abandonou, que Ele não está cuidando de nós, que nós não vamos superar aquilo, né? Porém, Deus está presente, Deus está cuidando. E essas coisas, de alguma forma, nós temos que crer que mesmo esse sofrimento nos fará um bem, né? Nos fará um bem. Como quando você está com algum tipo de doença que você precisa beber um remédio que é amargo, né, na sua boca. Mas quando você toma ele, depois de algum tempo, aquilo se transforma em saúde para você. Assim também os momentos de sofrimento, de dificuldades, eles quando vêm da parte de Deus, eles justamente servem para nos transformar, para nos fazer pessoas melhores, para fazer um bem à nossa alma, de alguma forma. Mesmo que nós não compreendamos como isso acontece, né? Porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, às vezes é impossível, é realmente impossível a gente compreender como que isso vai me trazer um bem, né? Como que esse sofrimento tão grande pode me trazer um bem. Para nós parece impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Ele realmente faz isso. Ele realmente transforma os nossos sofrimentos em bem para nós. Então, esse vídeo é justamente para isso, para de uma certa forma nos trazer essa consciência de que Deus é bondade. Um dos atributos de Deus é a bondade. Então não tem como Deus ser mal. É impossível Deus ser mal, né? Então Deus tem o atributo da bondade. Ele é bom, ele é um ser bom e ele ama. Um outro atributo de Deus é o amor, né? Então quem ama cuida. Então não é possível Deus parar de cuidar
dos seus filhos, né? Nós, como pais, quem é pai, quem é mãe, a gente cuida dos nossos filhos, a gente protege eles, ainda que de uma forma imperfeita, porque nós somos seres imperfeitos, né? Imagina Deus, que é um ser perfeito, perfeito em amor, perfeito em bondade. Tudo que ele faz é em benefício dos seus filhos, é para o bem de seus filhos. Quando nós somos crianças, às vezes a gente fica com raiva dos nossos pais, porque às vezes eles nos negam algo que a gente desejava naquele momento, né? A gente, meu pai não me deu isso, então estou com raiva dele, vou parar de falar com ele, né? A gente é muito imaturo. Às vezes, se deixasse por conta de algumas crianças, elas só comeriam doces, né? Durante, sei lá, o dia inteiro, semana inteira, só comia doce. Quando o pai e a mãe nega isso para elas, elas acham, olha para os pais e diz, você é mau, porque você está me negando algo que eu desejo. Mas o pai, que já tem uma maturidade, que já tem uma experiência, tem uma sabedoria, ele sabe que aquilo vai fazer mal para a criança, vai trazer uma doença para a criança. A criança vai sofrer muito mais se ela continuar comendo doce só o tempo inteiro. Em alguns casos pode levar até a morte, né, dependendo da doença. Então o pai nega algumas coisas para os filhos em benefício deles, para o bem deles. E assim Deus faz conosco também. Às vezes nós desejamos algo, desejamos aquilo e queremos aquilo tanto, mas aquilo faz mal para nós. Deus nega essas coisas justamente pensando no nosso bem. Com o tempo, conforme a gente for amadurecendo, a gente vai percebendo essas coisas. E em outras situações, às vezes algo pode nos fazer bem, porém aquele não é o momento ideal para que a gente receba aquilo, né? Às vezes a gente não está no tempo de receber aquilo. Por exemplo, né, às vezes o bebê ali, quando começa a introdução alimentar, ele vai recebendo alguns alimentos, porém tem outros alimentos que, ainda que sejam saudáveis, não é o momento ainda do bebê comer. Ela precisa crescer, amadurecer para poder receber aquele tipo de alimento. E assim também é conosco, né? Algumas coisas a gente vai poder receber, vai nos fazer bem, mas ainda não é o momento da gente receber. A gente precisa crescer mais, amadurecer mais, para chegar o momento de receber. A intenção desse vídeo era justamente essa, compartilhar com vocês aí esse pensamento que eu tive ao observar meus filhos brincando, né? Perceber essa relação semelhante, né, dos pais com os filhos e de Deus para com nós. Essa relação de paternidade, Deus como Pai, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês já perceberam isso e pensaram nisso também enquanto brincavam com seus filhos ou em alguma relação com seus filhos, vocês perceberam algo semelhante, né, com a relação de Deus conosco? Deixem aqui nos comentários também, vai ser uma alegria ler, tá bom? Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.